pessoal, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais um programa, é a série especial de vídeos de encerramento do ano de 2021 e hoje trazendo para vocês a obra O Céu e o Inferno, segundo Allan Kardec. Vamos buscar conhecer essa obra, então vem com a gente, comigo e com o Lauro, que já está por aqui, para a gente conhecer o livro. Esse programa é Conhecendo o Livro O Céu e o Inferno, pedindo a você que, por favor, nos apoie através do www.institutorevelario.org.br/assinatura. E você também pode nos acompanhar no Face e no Insta pelo @Revelare Instituto. Pode também nos enviar sugestões e críticas pelo Fale Conosco, @institutorevelare.org.br. E sem mais delongas, tenho aqui ao meu lado Lauro Rodrigues. Bom dia, boa tarde, boa noite, Lauro Rodrigues. Bom dia, boa tarde, boa noite, Beto. A você que está nos assistindo agora também, que desejamos aqui que estejam nutridos, munidos de muita saúde, de muita paz. Beto, vai ser uma experiência também nova, né? Estudar essa obra principalmente, né? A original, vamos assim dizer, né? Aqui até que nós nos propomos de fato a analisar. E eu tenho certeza que será uma experiência agradável, como está sendo com a Gênese, né? E será também, eu espero, com o estudo continuado do Evangelho segundo o Espiritismo, que mais tarde falaremos disso também num próximo vídeo aí. Mas eu acredito que o canal vai ganhar muito com a adição dessas duas obras e outras que surgirão aí, né, como estudo. E quem acompanhar esse estudo também terá muito a ganhar, porque vamos amealhar mais e mais conhecimento. Então, o que eu tenho a dizer é gratidão a Deus pela oportunidade de estar aqui e rogando aos bons espíritos que dê vida longa ao canal, né, ao TV Revelare, para que a gente possa juntos levar adiante essa proposta de estudos, né? Vamos lá. Que assim seja, Lauro, faço das suas as minhas palavras. Vamos lá, vamos aqui, acima de nós está O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. E é interessante, né, Lauro? Essa edição ela é de 1865, é a réplica, digamos assim, da primeira edição, essa é autêntica, então não houve nenhuma alteração ou como queiram, adulteração. Só que aqui o objetivo é muito simples, para quem quiser estar com a gente, vem com a gente, faça com que as palavras do Lauro ecoem para o universo, isto é, o canal tenha de fato vida longa. E até, como nós vamos desencarnar, isso é uma lei, quem sabe outros possam vir e prosseguir substituindo usando o mesmo espaço, que é um espaço que vai crescer e que cada vez que a gente traz aqui um companheiro, uma companheira, ele cresce cada dia mais. Então, que assim seja. E eu disse que nós estamos aqui no plano da tela, abaixo, e o céu e o inferno estão acima da gente, né? Porque para espírito não tem baixo, alto, esquerda, direita, né? O espírito, ele é todo um foco, ele todo vê, ele todo ouve, enfim, o céu e o inferno é um estado desse espírito. Mas a gente vai conhecer essas e outras informações no futuro. Agora, o que nos move aqui é trazer as informações, Laurinho, da obra segundo Allan Kardec, porque é importante que a gente conheça o céu e o inferno, não segundo a ótica de A, B ou C, mas segundo Allan Kardec. Então vejamos o que Allan Kardec, não outro, nem o tradutor, nem a FEAL, nem os editores, comentaristas, não eles, mas o que Allan Kardec tem a dizer dessa obra que ele lançava. Então, convido vocês para a gente conhecer esse livro e essa obra, Laurinho. Está aqui, O Céu e o Inferno, conhecendo o livro. E mais uma vez, deixando aqui
a ideia de que traremos Allan Kardec para conversar com a gente. Sem mais delongas, Laurinho, vamos trazer o anúncio desta obra, O Céu e o Inferno. Está no mês de julho de 1865. E ele vai informar. Está no prelo no editor, né? Assim, as vias de ser publicado, né, Laurinho? Não está à venda. Para aparecer em 1º de agosto. E será que vai aparecer em 1º de agosto? Segundo estamos vendo, parece que surge em setembro de 1865. E é o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. O autor é Allan Kardec, e ele esclarece, é um grosso volume. E o preço, R$3,50. Pelo correio, 4 francos, né? Porque ele cobrava a postagem. Então, também, aqui já tem uma informação de partida. Kardec vendia as obras. Isso não desmereceu o trabalho do Kardec de maneira nenhuma. Até porque, em uma de seus artigos, ele explica claramente que ele não se enriqueceu, como muitos quiseram dizer, com a venda de livros, e poderia tê-lo feito. Mas, às vezes, né, Kardec precisava apenas e tão somente pagar as despesas. E por aí, então, colocava-se ali um pequeno valor como contribuição de todos e todas que estavam sedentos do saber e cada um, dentro das suas possibilidades, contribuindo. Então, é preciso sopesar isso quando a gente faz a crítica, né? Quando relaciona-se espiritismo com dinheiro. Né? Então, seguindo, em setembro de 65, ele coloca à venda e escreve um artigo na Revista Espírita desse mesmo ano, do mês de setembro, em que ele esclarece a venda. Se em julho estava no prelo e o ideal que se fosse publicado em 1º de agosto, aqui ele diz que está à venda em setembro. Portanto, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, contém o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual. A morte, a gente vai ouvir o Lauro. As penas e recompensas futuras, o estado do espírito, portanto, no seu estado errante. Os anjos e os demônios, quem são esses? Existiram, viveram? São espíritos? Não são? Penas eternas, entre outras coisas. E seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma. Eu vou apresentar mais um slide aqui e em seguida ouço o Lauro. Nessa revista espírita de setembro de 1865, nós vamos encontrar aí Allan Kardec. Ele vai dizer: como não nos cabe fazer o elogio, né, a crítica desta obra, nos limitamos a dar a conhecer o seu objetivo pela reprodução de um extrato do prefácio. O título desta obra indica claramente o seu objetivo. Aí reunimos todos os elementos próprios para esclarecer o homem sobre o seu destino. Como nos nossos outros escritos sobre a doutrina espírita, aí nada introduzimos que seja produto de um sistema pré-concebido de uma concepção pessoal que não teria nenhuma autoridade. Tudo aí é deduzido da observação e da concordância dos fatos. Passo para você, Lauro Rodrigues. Beto, e eu fico pensando, né, como você já até antecipou aqui, por exemplo, Kardec vai tratar, né, vai argumentar sobre a ideia do céu como um lugar circunscrito, purgatório, inferno, né, o Tártaro, as semelhanças do inferno com o Tártaro, o inferno pagão, uma série de coisas. Mas o que chama a atenção é como Kardec desenvolve a ideia nesse livro, né? Então, por exemplo, ele traz todo um argumento e depois vai trazer em sua segunda parte, você citou aí, uma série de comunicações de espíritos em graduados estados de progresso, né? Do feliz até o mais infeliz,
E para mostrar, né, bem estudado, que não tem um lugar circunscrito, que a alma não está confinada naquele ou naquele lugar, e sim, ela está no espaço, claro que dos limites do progresso de cada um, vivendo a sua felicidade ou a sua infelicidade. Então, essa obra é fantástica, e lembrando, né, que nós estamos falando de 1865, parte aí pelo menos 8 anos da primeira edição do Livro dos Espíritos, e depois em sua segunda edição em 1860. Então, percebam que houve todo um desenvolvimento de estudo, né, de pensamento progressivo, para que quando chegue nessa obra, né, a gente tenha uma clareza melhor acerca realmente da destinação do espírito, sobre o que é pena, sobre o que é recompensa, onde está, onde não está. Beto, mas eu passo para você. Então vamos seguir aí, Laurinho, com o próximo slide. Fiz apenas um pequeno ajuste aqui, porque embaixo estava a Revista Espírita setembro de 63 e é 65, tá, gente? Então, quem estiver acompanhando aí, fiz essa pequena mudança, porque é setembro de 65. E ele continua dizendo: o Livro dos Espíritos contém o quê? É importante saber, o Kardec está querendo dizer o seguinte: no edifício espírita, na construção ou na organização, podemos dizer assim, da obra espírita, da doutrina, cada obra ela tem o seu lugar, ela ocupa o seu espaço e ela tem razão de ser. Porque se fosse tudo a mesma coisa, não precisaria de repeteco de livros. E Kardec, como a gente mencionou agora há pouco, ele não pretendeu se enriquecer com a publicação de obras. Não obstante, ele poderia tê-lo feito, principalmente porque já era um autor famoso, conhecido por todos os educadores franceses de sua época. E prosseguindo, então, ele vai colocar a obra O Céu e o Inferno nesse edifício que está sendo construído em parceria com os grupos de pesquisa e os espíritos superiores na construção do conhecimento espírita, que veio progressivamente sendo trazido do mundo espiritual, sancionando leis, ocupando espaços vazios, traduzindo certas situações em novas leis que eram até então desconhecidas, e por aí vai. Então, Kardec explica, Laurinho, que o Livro dos Espíritos contém as bases fundamentais do Espiritismo. É a pedra angular do edifício. Todos os princípios da doutrina estão aí expostos, até os que devem constituir o seu coroamento. Acho interessante isso, né? Porque ele está dizendo, o Livro dos Espíritos, por mais que o ensino seja progressivo, ele precisa ser muito bem observado, porque o que vai coroar, ou seja, aquela cereja do bolo, ela também está no Livro dos Espíritos. Então, é necessário estudar o Livro dos Espíritos. Mas ele prossegue dizendo que era necessário dar desenvolvimentos. Então, o Livro dos Espíritos é, digamos assim, o esqueleto em torno do qual vai se constituir o corpo de doutrina. Era necessário desenvolver e deduzir as consequências e as aplicações do quê? Dos princípios que estão expostos em O Livro dos Espíritos, Laurinho. E ele, então, continua dizendo, à medida que se desdobravam pelo ensino complementar dos Espíritos, ou seja, à medida que você conhecia um princípio, ele se desdobrava num ponto da doutrina, que, bem observado, deduzido e aplicado, se desdobrava em outro, e assim sucessivamente no decorrer e conjuntamente com o progresso do ensino dos espíritos, com as observações, com as pesquisas, com a formulação de hipóteses, com a formulação de perguntas, e objetivando respostas positivas ou não, e inclusive muitos pontos ficaram sem a sanção
dos espíritos. Os espíritos não adentraram. Por quê? Porque às vezes a ciência não havia caminhado para poder trazer alguma informação, e aí seria uma antecipação que poderia ou não prejudicar, e o nosso conhecimento, a nossa ciência, ela tem que ser produzida por nós, pela nossa curiosidade, por aí vai, Laura. E por novas observações, obviamente. O que significa isso? Que, sobre o mesmo fato, ele fez várias indagações, experimentações e novas observações. E haveria, por assim dizer, pontos que não se tinha observado num primeiro momento. Como acontece quando a gente lê um livro mais de uma vez. A gente vai aprofundando e fala, não tinha prestado atenção nisso. E ele, então, prossegue dizendo, o desdobramento, né? Era preciso, então, agora desenvolver os princípios daquele esqueleto que a gente menciona agora. O que ele fez? Produziu o Livro dos Médiuns. Produziu o Evangelho segundo o Espiritismo. E o que ele diz, Laura? Em pontos de vistas especiais. Ora, analise comigo, Lauren. Se o Livro dos Espíritos contém base fundamental e pertence à filosofia espiritualista, se o Evangelho é um desdobramento desses pontos cruciais, por que ele é outra coisa senão um livro filosófico? E por que o Livro dos Médiuns também não é, já que ele vai dizer que está usando essas obras em razão de deduzir consequências e aplicações, e já que Livro dos Médiuns é laboratório? Em pontos de vistas especiais. Ou seja, a forma de você observar o que vai dar de desenvolvimento no campo da mediunidade, das evocações, é um ponto de vista acerca daquelas bases fundamentais. Então, nós temos uma alma que é perpétua, que evolui continuamente, que possui faculdades, e que tem faculdades humanas e espirituais, né? Então, ele vai estudar esse ponto de vista lá no Livro dos Médiuns. Ele vai desenvolver esses pontos, essas e outras situações, em O Livro dos Médiuns. Ele vai dizer como se comunicar ou como ocorrem as comunicações e de que maneira nós podemos ter um aproveitamento das faculdades mediúnicas a partir do estudo aprofundado do Livro dos Médiuns. E em O Evangelho segundo o Espiritismo, que ali a gente sabe que contém a moral e a filosofia. Ela está baseada, por exemplo, no ato do dever moral. Então, traz todo um conjunto de informações, partindo, obviamente, de uma base, claro, que é os pontos importantes daquela moral que foi disseminada pelo Cristo, por Jesus, mas que já existia desde a antiguidade. E ele diz que são pontos de vistas especiais. Então, é uma forma de ver determinada situação que ele, então, traz ali naquela obra. E para que nós tenhamos o entendimento, é preciso buscar esse ponto de vista especial do Kardec que ele atribuiu à obra. E é preciso saber como se estuda um livro, por exemplo. E ele, então, explica. É o que fazemos nesta obra. A gente está falando de o céu e o inferno, ainda que possa parecer que eu falei muito sobre outras obras. E ele está dizendo que a mesma coisa serve para o céu e o inferno. E é o que faremos sucessivamente nas, plural, que nos restam publicar e que virão a seu tempo. Ao meu sentir, Kardec queria publicar mais de uma obra. Infelizmente, só temos conhecimento da obra A Gênese. Não temos nenhum conhecimento sobre os manuscritos acerca do magnetismo, que era outra obra que, segundo Camille Flammarion, ele estaria trabalhando sobre também. Mas essas cartas de Kardec não chegaram por aqui. Lauren, falei demais, passo para você. Roberto, não, muito bom. E muitos defendem, né, que então essas 4 obras após o Livro dos Espíritos, então cada uma delas estão desenvolvidas em partes no Livro dos Espíritos. Eu no início eu concordava, eu até achava interessante isso, assim, falar, olha,
Então, né, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo está ali na primeira parte, né, aquela parte que trata de Deus, por exemplo. A segunda parte, o Livro dos Médiuns. Mas aí, depois, à medida que nós vamos estudando, a gente percebe que é um todo. Então, o Livro dos Médiuns, por exemplo, ele tem questões filosóficas muito profundas. Muita gente fala assim, não, é um livro da ciência prática. Olha, mas vamos tirar consequências morais disso aí. Por exemplo, o médium que estuda bem o Livro dos Médiuns, é claro que ele tende a se tornar um médium melhor enquanto ser humano, porque ele vai compreender a responsabilidade. Então, com o céu e o inferno não é diferente, né? Com o céu e o inferno, ele vai mostrar na primeira parte, como foi dito, os argumentos, e depois a gente vai ouvir os espíritos. E é claro que de posse de todas essas informações dos espíritos, a gente vai querer escolher sempre estar no mundo espiritual numa condição melhor. Então, eu acho que todas as obras de Kardec, inclusive as revistas espíritas, estão mergulhadas no Livro dos Espíritos. E assim, entrelaçados, um amarrado no outro. Lembrando que a base, né, de tudo é o Livro dos Espíritos. É a partir dali que começou, por assim dizer, a montar o quebra-cabeça. Beto, mas eu passo para você. A pedra angular, Laurinho, né? Ele usa essa expressão, a pedra angular. E eu concordo com você em gênero, número e grau. Eu também, quando ouvi a primeira vez essa divisão, achava que era uma divisão estática. Mas não, a gente quando entende e dialoga com a obra, com Kardec, presta atenção nos detalhes, até onde a gente pode compreender, viu, gente? Tem pessoas que vão compreender bem melhor que nós. Aqui a gente está num processo. E ele vai dizer que é a partir dele que se desdobra. E quando você fala isso, não, mas o Livro dos Médiuns é a ciência. Não, lá no que é o Espiritismo é uma ciência filosófica, que ela tem consequência, e que a comunicação ela existe, se estabelece e é meio. Então, para que eu parta do pressuposto que é o princípio e chegue até a tal da consequência moral, eu preciso usar o caminho que é a mediunidade, que é estudar esse meio. Então, eu não posso dissociar uma coisa da outra. Você tem toda a razão, Laurinho. Muito, muito bem lembrado aí. Muito boa a intervenção. Vamos, então, aqui no próximo slide, ainda na revista de apresentação da obra por Allan Kardec, ele diz, então, as ideias novas só frutificam quando a Terra está preparada para as receber, ou seja, cada obra vem no momento oportuno. Nós temos várias comunicações que estão constantes da obra O Céu e o Inferno, Laurinho, mas que a gente já estudou na Revista Espírita de 1858. Espíritos Arrependidos, entre outros lá, do Assassino, a Rainha de Oude, que é os Endurecidos, etc., 1858. Gente, um ano depois do lançamento da primeira edição de O Livro dos Espíritos, antes da segunda edição de 1860. Então, quer dizer que essa obra ela foi amadurecida ao longo do tempo. Depois que Kardec recebe os 50 cadernos para formular a primeira edição, que está ali entre 53 e 54 da década, né, de 50 do ano do século XIX, ano de 1850 e seguintes, que começou lá no ano de 1849 com um grupo de pesquisadores. Ele produz a primeira obra, ele continua estudando, ele vai produzir O Céu e o Inferno em 1865, quando as coisas estão amadurecidas. E ele fala, chegou a hora de publicar, Laurinho. Ora, o que ele entende por terra preparada? Não se deve entender algumas inteligências precoces, que só dariam frutos isolados, mas um certo conjunto na predisposição geral, a fim de que não só dê frutos mais abundantes, mas que a ideia, encontrando maior número de pontos de apoio, encontre menos oposição e seja mais forte para resistir aos seus antagonistas. O Evangelho segundo o Espiritismo já era um passo avante. O céu e o inferno é mais um passo cujo alcance será facilmente compreendido porque toca ao vivo certas questões, mas não podia vir mais cedo.
E aqui, Laurinho, passando para você, primeiro ele está falando que o Evangelho segundo o Espiritismo, no campo da filosofia, abre um ponto para se discutir a religião natural, para que a gente se desvincule do religiosismo, do fanatismo religioso, dos cultos e etc. Então ele abre um passo para a gente falar o seguinte: qual que é a religião que vige no universo, se a gente pudesse falar em religião dos espíritos, como um autor espiritual denomina? Uns vão dizer que é o amor, mas você não ama sem primeiro se condicionar o ato do dever moral, ou seja, se condicionar a hábitos, transformar esses hábitos em virtudes e, portanto, amar sem condição, amar porque você simplesmente ama como Deus te ama. E como você gostaria de ser amado, você já ama antecipadamente. Então, é toda uma questão que parte de um princípio filosófico, né? Que o espírito precisa conhecer a si mesmo. Então ele trabalhou essa ideia lá da religião natural, para que tem o ato do dever, um dos espíritos se comunicam lá. Então ele traz o evangelho segundo o espiritismo e ele está dizendo assim: nessa seara o evangelho já deu um passo avante. Aí, como ele vai falar de céu e inferno, as pessoas falam: não estou te falando? Ó, espiritismo, religião, logo, né? E faz as ideias. Volto na ideia inicial. O ponto de partida chama-se Livro dos Espíritos, que, como está escrito por Kardec, pertence ao espiritualismo racional, do qual é um desenvolvimento, é uma das suas fases. E nessa fase, já que é filosofia, ele usa a ciência de sua época, o método de sua época, a observação, entre outras metodologias, para poder produzir o conteúdo da doutrina. Informa isso, mas não desnaturaliza o aspecto da base, da pedra angular. Então ele diz que o evangelho abre o caminho, já entra para poder promover certas discussões, e aí ele vai trazer depois o céu e o inferno, que é um passo, né? O céu e o inferno é mais um passo, cujo alcance será facilmente compreendido, porque toca ao vivo certas questões, mas não podia vir mais cedo. Muitos textos, Lauro, no Evangelho, fala de castigo e recompensa. Ele fala assim: eu estou abrindo a discussão, eu estou trazendo a informação, eu estou dialogando com os espíritos, mas preocupe-se com o fundo da mensagem, não da forma, porque o espírito tem uma vinculação, como todos nós temos. E aí ele dá uma informação do ponto de vista da religião natural e do ponto de vista filosófico. E religião natural e ato do dever moral era uma discussão da filosofia da época do Kardec e muito antes. Aliás, desde a antiguidade, desde Sócrates, Platão, Aristóteles e por aí vai. Quando chega o céu e o inferno, é para a gente... E aí eu que estou dizendo, não está escrito aqui. Mas o Kardec está dizendo assim: essas duas obras, no mínimo, precisam ser colocadas uma do lado da outra para você entender, que senão você vai ter problema. Você não vai entender essa história de castigo, né, da ideia de causa e efeito, e por aí afora, que a gente já sabe, mas não é esse o tema. Laurinho, queria te ouvir sobre a minha especulação final aqui, Laurinho. Beto, e o que é interessante nisso tudo que você disse aí, né, é a questão da religião natural. Então, Kardec vai dizer que é necessário primeiro, antes da fé, a ciência. O Espírito da Verdade vai dizer: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, o segundo é o instruí-vos. Mas amar, eu aqui, Lauro, também interpretando, amai-vos no sentido, se tolerem para estudar, formem grupos, né? Sejam aí fraternos, porque à medida que vocês se instruírem dentro dessa ciência filosófica, aí sim o desenvolvimento dessa tolerância vai se tornar em amor, em solidariedade, enfim, a gente vai conseguir compreender melhor. Como que eu vou estudar o ensinamento contido no Evangelho, preso somente no Evangelho? Ou mal ter estudado o Livro dos Espíritos? Como que eu vou compreender se eu não avanço para as demais obras, né? Então, Kardec também vai dizer que para crer, primeiro tem que compreender. Porque se você crer sem compreender, a sua crença ela é frágil, né?
ela manca. Agora, quando você compreende, aí a fé é inabalável. Aí que está o grande segredo. Mas eu concordo com você, Beto. Vamos embora. Laurim, não discordando de você, mas lembrando de uma conversa nossa de bastidor, só lembrando, né? Não é que o amor ele não venha em primeiro lugar como vem. O Espírito da Verdade está colocando ele em primeiro lugar. Eu acho que eu não vou discutir com ele por enquanto, não tem essa capacidade. Mas só dialogando com a sua fala e lembrando algo que a gente conversava aqui, o ser humano é perceptível. Então tem aquele que faz melhores escolhas e é por isso que ele desenvolve mais rápido. Por que isso acontece? A gente está estudando para saber, gente. Né? Cada um é criado e possui o seu livre-arbítrio. Depois de um certo tempo ele o usa, né? Faz escolhas, e tem gente que está na evolução fazendo boas escolhas. Então a gente sabe que tem espírito que escolheu amar primeiro, e às vezes o conhecimento vem depois, mas ele já ama e já é uma virtude. Então, lembrando o Laurinho aqui, e eu entendi o que você quis dizer, né? Eu entendi perfeitamente com relação à questão do estudo e a questão da tolerância e do respeito. Então faz todo sentido a sua fala, né? Agora, compreender esse amor, né? Ele, claro, depois que você se instruiu, aí você compreende por que que ama, por que que deve amar, por isso e por aquilo, né? Mas já tem gente que já tá amando de graça aí, viu, Laurinho? Então, vamos lá. Fica à Ô, vontade. Beto, assim, me desculpa te interromper, eu me lembro que numa comunicação dessa obra O Céu e o Inferno, eu não me lembro do o médico, né, que ele se comunica. Ele aqui encarnado, ele praticava o amor na sua integralidade. Ele muitas das vezes ele preferia atender aquele que não podia cobrar, porque ele sabia que aquele que não podia pagar, porque ele sabia que aqueles que podiam não precisaria dele, então procuraria outro médico, né? Então ele aplicou esse amor, mas aí, né, aí o desenvolvimento dessa aplicação é uma felicidade muito grande que o espírito sente enquanto encarnado e principalmente depois de desencarnado. Então, por isso, né, talvez eu diga assim, poxa, nós temos aí essa ciência espírita, essa doutrina maravilhosa. É nela que a gente precisa estudar essa ciência, porque conhecendo essa ciência, a gente aplica melhor, né? Essa questão do amor, pela instrução que a gente adquire. Achei muito interessante isso. Vamos embora. Vamos seguir, Lauren, muito bom, muito bom. Cada dia aprendendo um pouco mais aqui, né? Então, ele explicou que o evangelho, ao meu sentir, né? O Lauro parece que concorda comigo, aliás, ele disse isso, que deve ser lido junto com o céu e o inferno, ou seja, você vai promover um estudo, você precisa estudar a outra obra. Desde que, gente, você tenha a base. Porque não adianta nada eu estar estudando uma coisa que eu não entendi. A gente falou de uma expressão aqui, religião natural. Se você não entendeu que isso está lá na base do espiritismo, que está dentro do livro dos espíritos, procura estudar na filosofia para entender. Porque o Kardec não escreveu sobre tudo, não. Ele é uma das fases do espiritualismo racional. O que estava estudando naquela época? Tinha uma grade curricular no ensino médio, no ensino superior. Por que o Kardec tinha que escrever um manual de tudo que já estava escrito? Ah, não chegou para a gente até hoje. Chegou sim, tá? Nas profundezas das bibliotecas. Se você procurar na Biblioteca Nacional, você vai encontrar muita coisa. Agora, o materialismo dos cursos de hoje em dia é que não permite que você tenha esse conhecimento. Mas vamos seguir. Lauro, se considerar a época em que veio o Espiritismo, se reconhecerá sem custo que veio em tempo oportuno, nem muito cedo, nem muito tarde. Aqui entra aquele aspecto da chegada do Espiritismo, né, Laurinho? Como o espiritismo chega, etc. Mais cedo, ele teria sido abortado, porque não sendo numerosas as simpatias, teria sucumbido sob os golpes dos adversários. Mais tarde, teria perdido a ocasião favorável de se produzir. As ideias poderiam ter tomado outro curso, do qual teria sido difícil desviá-las. É preciso deixar as velhas ideias as velhas ideias o tempo de se gastar em provar a sua insuficiência, antes de apresentar outras novas. As ideias prematuras abortam porque não se trata, porque não se está maduro para as compreender e porque ainda não se faz sentir uma mudança de posição. Hoje é evidente que para todos que se manifesta,
para todos que se manifestam. A primeira parte desta obra, intitulada Doutrina, e aí então ele vai falar da divisão do conteúdo da obra, né? A gente está falando aqui anteriormente da época, né, Laurin? Da época do advento do Espiritismo. Então, queria te ouvir um pouquinho, porque depois do Espiritismo nós temos aí um sono dogmático de mais de 100 anos. E por força de trabalho de alguns abnegados, estamos percebendo a retomada, ao qual, não sei você, Laura, mas eu me filio. Eu acho que o espiritualismo racional precisa ser estudado nas universidades no ensino médio. Recentemente a gente viu que havia um movimento para se estudar filosofia no segundo grau. Achei super importante. Hoje estou compreendendo por que esse movimento se opera. E apesar da filosofia ser curso, ser ensinado nos ensinos superiores, a gente está percebendo que essas áreas, né, humanas estão perdendo espaço e que a gente precisa de alguma forma recuperar. Acho que o espiritismo poderia ser uma voz nesse sentido aí. Então eu passo para você, gostaria de ouvi-lo. Bom, tivemos aí grandes filósofos, né, na história, e a gente vai sempre mencionar Platão, Sócrates, Sócrates, Rousseau, Kant, e por aí vai, Paul Janet, enfim. Por isso, né, com essas personalidades, essa ideia filosófica, essa ideia da filosofia, desse despertar para saber o porquê, né, não aceitar tudo cegamente, foi crescendo principalmente na Europa, principalmente na França. E é por isso que Kardec vai dizer, olha, se tivesse chegado um pouquinho antes, essas ideias não teriam vingado, porque seria abafado por aquelas ideias retrógradas, né? Então o Espiritismo chega no momento em que ninguém já estava querendo aceitar qualquer coisa. Sim, Beto? E pelo poder da igreja, Laurinho, pelo poder da igreja, pelo poder daqueles mandatários da época que levavam as criaturas para as inquisições, para as fogueiras, bruxos e por aí afora. Como houve um movimento aí do próprio materialismo, né, abre o espaço para a chegada do espiritualismo e é nesse clima que então chega. Desculpa te interromper. Foi muito bom você ter lembrado, e você me fez lembrar aqui do ato lá de Barcelona, me fugiu o nome aqui agora, que houve Ato de fé de Barcelona. Ato de fé de Barcelona. Auto de fé. Auto de fé. Desculpa, verdade. O Auto de Fé de Barcelona, né? Segundo consta, quando queimaram os livros, a galera, né, logo já deu grito, baixa a Inquisição, porque já não era mais algo aceitável, que se o Espiritismo surge antes, isso, né, essas ideias novas não teria futuro. Por que chega no Brasil e morre? Porque a cultura o Brasil é um país jovem, né, é um país ainda onde o analfabetismo era muito grande, e junto com isso entrou um monte de pensadores religiosos que veio deturpando essa doutrina. Pois não, Beto? Ele está dizendo aqui inteligências precoces. O que encontrou no Brasil foi inteligência precoce para isso. Porque escravo, analfabeto e só uma natazinha que tentou colocar isso à frente. Quando a educação disseminou, colocaram toda uma ideia materialista por trás e se perdeu. Porque o Brasil teve essa grade curricular lá no Colégio Dom Pedro II do Rio de Janeiro, Laurinho. Então, né? E com isso, aí houve esse distanciamento do verdadeiro espiritismo, do espiritismo na sua fonte, como ele tem que ser, né? Por esse movimento espírita que nós temos hoje, que não tem nada com o espiritismo realmente como ele precisa ser. E concordo, Beto, plenamente com você, estou contigo quando digo o seguinte, precisamos recuperar, conhecer a história para entender que o espiritismo ele é um desenvolvimento de algo que já estava nas faculdades, nas escolas, nos liceus, que era a filosofia espiritualista, né, o espiritualismo racional. Então, é necessário, se Kardec diz que o espiritismo é o desenvolvimento disso,
como é que nós vamos desenvolver algo sem conhecer a base desse algo? Então, precisamos resgatar isso, é o que está ocorrendo agora. Beto, mais passo para você aí. E o nome espiritualismo racional, ele teve sentido por ser esse título, viu, gente? Ele não veio por acaso, não. Na época que se usou esse nome, queria se contrapor a uma ideia que já existia. Por isso, o título foi para as universidades como espiritualismo racional, para dar a ideia de que, como o Laurinho acabou de falar, não basta crer, é preciso saber para crer, é preciso ter conhecimento. Nós aqui, Laurinho, falamos da época do. Falamos no slide anterior das notas bibliográficas, ou seja, contextualizando a ideia de o céu e o inferno no edifício, até então produzido por Kardec, com as revistas espíritas, junto ao Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira e segunda edição de O Livro dos Espíritos e a obra o que é o Espiritismo. Né? Então, nós estamos falando nesse contexto aí, entre outras obras, né? Várias outras obras que foram produzidas pelo Kardec anterior a isso. Então, dentro desse edifício, a gente contextualizou e trouxe notas bibliográficas, segundo Allan Kardec. Aqui a gente dá o título, nesse momento que lemos aqui, da época do advento do Espiritismo, onde o Laurinho, então, fez as suas considerações. E agora a gente entra, Lauro, na divisão de conteúdo, né? Na divisão do conteúdo. E na divisão do conteúdo, o que contém a obra? Ele vai dizer, a primeira parte desta obra, intitulada Doutrina, contém exame comparado de diversas crenças sobre o céu e o inferno, sobre os anjos e os demônios. Ele compara crenças. Então ele traz uma teoria, traz outras, traz uma concepção do anjo, traz uma concepção do demônio, traz a concepção de recompensas futuras, traz a concepção de penas que já existia tanto na filosofia, quanto na teologia, quanto nas obras, inclusive nos romances, que havia essa ideia, e o Lauro até muito bem o disse agora há pouco, ideia de Tártaro, de céu, inferno, castigo, Hades, por aí vai. Ele traz essa argumentação. Só que eu precisei, aí cada um na sua, né? Mas eu precisei buscar compreender isso naquelas teorias, porque tem coisa que ele cita, mas ele está citando para, se você quiser conhecer mais, vá buscar como isso foi desenvolvido, para ver se é racional ou não, que é o que a gente faz aqui. Então, o dogma das penas eternas aí é encarado de maneira especial e refutado por argumentos tirados das próprias leis da natureza e que demonstram não só o seu lado ilógico, já assinalado centenas de vezes, mas sua impossibilidade material. Então, Laurinho, é uma coisa muito lógica essa questão do conteúdo. Então, na primeira parte que ele fala de doutrina, ele faz as comparações e traz o quê? Segundo o Espiritismo, e segundo os espíritos, e segundo a doutrina, que partiu da observação, de uma metodologia de controle universal, tem todo um estudo científico, detecta-se e constrói uma doutrina, tirando tudo que é irracional. Com as penas eternas, caem naturalmente as consequências que se acreditava dele tirar. Aí a segunda parte, Laurinho, para passar para você. Encerra numerosos exemplos em apoio à teoria que serviram para estabelecer a teoria. Colhem sua teoria na diversidade dos tempos e lugares onde foram obtidas, porquanto, se emanassem de uma fonte única, poderiam ser considerados como produto de uma mesma influência. Então, ele está falando aqui diversas coisas. Ele pegou narrativas, médiuns e por aí afora, né, Laurinho? Depois você pode comentar melhor. Além disso, colhe na sua concordância com o que diariamente se obtém em toda parte, onde se ocupa das manifestações espíritas de um ponto de vista sério e filosófico. Ele está falando de um determinado controle aqui, o Lauro vai mencionar. Esses exemplos poderiam ter sido multiplicados ao infinito, pois não há centro espírita que não os possa fornecer notável contingente. Ou seja, no tempo do Kardec, não vamos misturar alhos com bugalhos. Por quê? Porque era um grupo de pesquisadores. Se nós falamos de ciência, o que as pessoas iam fazer nos grupos não era outra coisa senão produzir ciência e conhecimento. Quando você vai lá para a Revista Espírita,
que ele lança a Revista Espírita, tem todo um rol de temas que o Kardec já colocou para que todo mundo pudesse investigar a partir daquilo. Ó, pergunta sobre isso. E aí todos estudavam. O momento era oportuno, estavam preocupados com isso, né? Então tem coisas muito ricas, né, nesse edifício aí. A gente está caminhando para o final, faltam 3 slides, Laurinho, passo para você. Beto, e é o que eu preciso considerar, principalmente na primeira parte que você já leu, que Kardec vai dizer, olha, aqui prova a sua impossibilidade. Impossibilidade de quê, né? Daquelas penas, como era aplicada aquelas penas compreendidas, porque trazia tudo para uma ideia material. O Espiritismo vem explicar o que é a alma, o que é o perispírito, o que é esse ser duplo. Esse ser duplo, ao deixar o corpo físico em definitivo, qual que é o estado dele? Aí vem a segunda parte. Porque se na primeira nós já temos compreensão de que o corpo, entre aspas aqui do espírito, né, é fluídico, perispírito, então ele é indestrutível, ele não sofre, né, a influência externa do ambiente onde ele está, no mundo espiritual, tudo que ele sente de dentro para fora, né, é uma questão moral, então já tira essa impossibilidade de qualquer sofrimento material como pena ou como recompensa. Aí a gente parte agora para a segunda parte, Beto, né, nesse inúmeros casos, que se eu não me engano são em torno de 60 casos, entre espíritos felizes e em condições de espíritos endurecidos, suicidas e por aí vai, vai desenvolver isso, né? E os espíritos vão dizer porque sofrem, quais as consequências disso, como é o seu aspecto enquanto espírito no mundo espiritual, nós vamos encontrar relatos, né? E aí a gente tem que ter aquele conhecimento da primeira parte, conhecer esse princípio. Qual o princípio? Fluidos, o perispírito, a ação do pensamento desse ser, né, a alma sobre esse fluido, enfim. E aí, Beto, hoje os nossos centros têm condições? Não. Falando esses dias sobre animismo, com André Laporte, Kardec evocava, mas quando ele evocava, ele tinha conhecimento de alguma forma daquele espírito que está sendo invocado. Quem foi aquele espírito? Que personalidade foi? Do passado ou conhecido de alguém? Quando se forma grupos pequenos, e aqui é eu aqui pensando, quem vão se manifestar lá? Com certeza, quando esse grupo é sério e tem as evocações ou as manifestações as espontâneas, nesse grupo pequeno, vai se apresentar espíritos que nós estamos falando dele enquanto encarnado, quando ele era encarnado, ou de uma personalidade do passado. Então, nós estamos aqui estudando, vamos falar aqui de Judas. Tá, então foi uma personalidade do passado. Então, esse espírito vai se manifestar se realmente for útil e vai dar as informações que nós queremos. O Beto acabou de dizer, preparar perguntas para ser feito. Hoje, claro, a gente não tem isso. Mas é a partir daí que se criou essa ciência, né, Beto? E compreendeu a estada do espírito no mundo espiritual. Beto, devolvo para você que eu já falei demais. Vamos seguir, Laurinho. Para evitar repetições fastidiosas, ou seja, tinha muita coisa. O Lauro falou em 60, sei lá, independente do número, repetições fastidiosas. Tivemos de fazer uma escolha entre os mais instrutivos. Cada um desses exemplos é um estudo em que temos as palavras, em que todas as palavras têm o seu alcance, para quem quer que as medite com atenção, porque cada lado jorra uma luz sobre a situação da alma depois da morte. E a passagem até então tão obscura e tão temida da vida corporal à vida espiritual. Queria fazer um comentário aqui, Laura. Ele de novo falando do controle universal, que eu até queria que você tivesse comentado anteriormente, aí, que é o método. Ele faz o controle universal, ele usa o método da pluralidade dos testemunhos, que é um método histórico, e então ele colhe aquilo que cada um pode responder, Laura. O que cada um pode responder. Cada um pode dar uma demonstração
No entanto, é preciso saber o que pergunta para essa criatura de acordo com o que ela tem a responder. A gente teve um exemplo aqui no encontro esse ano das revistas espíritas, Laura, que é a rainha de Oude. E o Kardec fica muito chateado, porque ele fez um tanto de pergunta que ele queria fazer, chega lá, ela não pode responder nada. E ele então perguntou só o que ela podia responder. Não adianta você ir além se a pessoa não tem o que te oferecer. E aí prossigo, né? É o guia do viajor antes de entrar num país novo. Lauro, quem quer estudar preparando para a morte, quem quiser estudar para adentrar ao mundo espiritual, Kardec está dizendo, a obra O Céu e o Inferno, de 1865, é o guia do viajor antes de entrar num país novo. E essa expressão aqui, para a gente não dar spoiler, a gente não vai falar sobre isso, mas só para deixar um comentário e uma opinião. Por que estamos optando por estudar essa obra a partir de agora no nosso canal? Nós estamos optando porque é o guia, segundo Kardec. Aqui é segundo Allan Kardec. Por que se essa obra é o guia, lá na frente, de repente, ele muda o roteiro da viagem? Aí ele fala assim, não. É aquele guia que não te levava para o inferno, agora te leva. Não é não? Você fala assim, uai, pera lá. Essa empresa de avião aí que tomou conta do negócio aí não é a mesma que estava me oferecendo o pacote que eu comprei, não. Hein? Eu estou sendo enganado. Então, para a gente não ser enganado, vamos ler o guia que Allan Kardec preparou. Porque esse a gente tem certeza, ele preparou em vida. A vida de além-túmulo, aí, ou seja, nessa obra, se desdobra sobre todos os seus aspectos, né? Então, Kardec fala muito em desdobramento, e desdobrar é pegar alguma coisa que está ali dobradinho e dessa mesma coisa ir fazendo desdobramento. A palavra dele, desdobramento, é nesse sentido aí, né? Então, quando se usa desdobramento para outras situações, ao meu sentir, não está de acordo com a doutrina dos espíritos. Né? A vida de além-túmulo aí se desdobra sob todos os seus aspectos como um vasto panorama. Cada um colherá novos motivos de esperança e de consolação, e novos suportes para afirmar a fé no futuro e na justiça de Deus. Ele prossegue, Lauren, dizendo, nesses exemplos, em sua maioria tomados de fatos contemporâneos, então quer dizer que ele buscou muito fato contemporâneo de sua época. A gente não busca investigar, por exemplo, morreu A, B ou C, um fato referente a A, B ou C. Imagina hoje, acontece um crime político qualquer, e aí com morte. Se a gente tem um grupo de espíritos sérios, né, como guias espirituais de pessoas sérias, e isso só pode acontecer por afinidade, nós teríamos a possibilidade de avançar. Não é para usar como especulação para sair amanhã no jornal A, B ou C. Não é para isso, porque não era, o Kardec não fazia isso na sua época. Tanto que era uma associação respeitada numa época em que, para ter associação, precisava de autorização. De quem? Do imperador. As obras precisavam ser depositadas porque eram censuradas previamente, tinha que passar por um crivo. Então havia um depósito. E essas obras espíritas, elas passaram por esse crivo. Então ele está dizendo que nesses exemplos, em sua maioria, tomados de fatos contemporâneos é de acordo com a época. Dissimulamos os nomes próprios, ou seja, escondeu para não colocar em evidência A, B ou C. Então, tinha respeito, né? Hoje já vai publicando tudo, né? Sempre o que julgamos útil, por motivos de conveniência fáceis de apreciar, ou seja, a razão diz por que fizeram isso. Hoje publica-se tudo. Não sei se está respeitando ou desrespeitando o espírito, né, Laura? Porque coloca nome, falta colocar CPF e endereço. Aqueles a quem tais exemplos podem interessar, os reconhecerão facilmente. Ou seja, quem estiver lendo, que tiver contato com a ideia, vai ver que os nomes são outros, mas reconhece pelo exemplo, porque eles participaram da história. Ou seja, são as testemunhas, porque o Kardec colhia uma pluralidade de testemunhos de vivos e mortos, inclusive de fatos históricos. Então, Lauro falou, por exemplo, falar sobre tal personalidade. Ele estudava sobre a personalidade primeiro.
para poder fazer as questões, indagá-las e depois vinha com aquilo em pensamento. E às vezes acontecia da espontaneidade do espírito vir ou dar um testemunho ou trazer informação sobre um fato A, B ou C, que era de interesse da construção da doutrina. Para o público, nomes mais ou menos conhecidos e por vezes muito obscuros, ou seja, desconhecidos, nada teriam acrescentado à instrução que deles pode se tirar. Então, quando não citava nome, ou quando o nome era muito conhecido, era preferível não fazer com que a ideia vinculasse ao nome, porque aí as pessoas ficam vinculadas no nome. Por exemplo, nós temos aqui uma criatura que fez um trabalho maravilhoso, que tem obras mediúnicas, que estão aí para o nosso estudo. Se vai concordar ou não, pouco importa. A questão é que elas estão disponíveis, mas as pessoas ficam querendo validar, dizendo que fulano é reencarnação de cicrano, né? E isso toma a parte mais importante, que é o que o Kardec está dizendo aqui, ao meu sentir. O último slide, Lauren, vai ser a divisão da obra para a gente terminar, mas eu queria te ouvir antes disso. Não, Beto, quando nós não fazemos esse tipo de observação, de pesquisa, né, de diálogo com os espíritos, então quando nós vamos falar num púlpito, por exemplo, um palestrante, ele fala como se fosse tudo no mesmo nível. E aí aquele que está sentado ouve e fala, nossa, fulano precisava estar aqui para ouvir isso. Agora, quando nós vamos ouvindo as testemunhas, né, cada um contando a sua verdadeira experiência, você já começa a até se conhecer. Eu penso porque poxa, são relatos que às vezes você ouve e você fala, nossa, é muito parecido comigo, como eu ajo, como eu penso, é uma questão psicológica. Então, eu também vejo o quão isso seria benéfico quando a gente teríamos nos grupos essas comunicações, dizendo como está, conhecendo quem eram, e, por fim, a discussão disso tudo para que a gente consiga interiorizar. Mas é muito bacana, sim, e é um guia, sim, para melhor morrer, né, Beto? Sim, sem dúvida, Laurinho. Então, para a gente encerrar, e eu só queria dar um pitaco na sua fala, dizendo o seguinte, ao meu modo de ver, e aí é uma experiência própria, eu só comecei a melhorar quando eu descobri que o que eu estava ouvindo era para mim, o que eu estava lendo era para mim, não era para os outros. E que não eram os outros que precisavam estar ali naquele momento. Eu descobri que se era eu que estava ali, não o outro, a mensagem não era para o outro, era para mim. Só que você precisa reconhecer o fundo da mensagem, né? Não ficar também na periferia. Porque a gente quer resolver problema material, não tem mundo material depois da morte, a gente sabe disso em a obra O Céu e o Inferno. Então aqui para mim o Kardec mostra respeito aos espíritos, né? Respeito aos espíritos. Nesses últimos dois slides aqui, né? Nós estamos vendo aqui o respeito aos espíritos, né? A gente falou um pouquinho aí, né, da divisão do conteúdo da obra nesses slides anteriores, vai ficar à disposição de quem quiser para baixá-los, né? E agora a gente falou do respeito aos espíritos pelo Allan Kardec, porque isso é uma tônica de qualquer grupo. Para encerrar de fato, eis os títulos dos capítulos. Se você pegar a obra que está traduzida hoje e não essa, você não vai encontrar essa divisão, porque tem a alteração ou adulteração, como queiram. Eu não vou entrar nesse mérito agora para não contaminar o nosso estudo, né? Porque o nosso estudo não é para estudar e fazer frente a B ou C. Aqui a gente quer fazer frente ao melhor conteúdo assimilado para morrer melhor. Então, os títulos estão aí, primeira parte, Doutrina, o Porvir e o Nada, Temor da Morte, o Céu, o Inferno, quadro comparativo do Inferno Pagão e do Inferno Cristão, o Purgatório, Doutrina das Penas Eternas no capítulo 7, as Penas Futuras segundo o Espiritismo no 8, os Anjos, os Demônios, Intervenção dos Demônios nas Modernas Manifestações, é proibido evocar os mortos? A segunda parte são os exemplos,
a passagem, espíritos felizes, espíritos em condições medianas, sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, expiações terrestres. Aí a gente termina, eu devolvo para você, Laurinho, porque parece que faltou um capítulo aí. Qual capítulo que é que não tem e que ele é muito comentado nos púlpitos? Inclusive eu já falei bastante dele aí, mas parece que tem um capítulo nas obras atuais que não há nas obras, nessa obra original. Você sabe me dizer qual é, por favor? Não, de cabeça aqui não, Beto. Bom, você falou o capítulo 8. Não, então eu vou te lembrar. Código Penal da Vida Futura. Que tá nessa obra que já foi alterada aí, né? Que tá na obra que foi alterada, porque na original ela não existe, não é isso que você quer dizer? Então, realmente, né? O que o Beto leu ali, você não vai encontrar. Nós vamos estudar isso, né, Beto? Por que Kardec vai dizer que não se pode estabelecer um código penal? Aí os exemplos vão nos mostrar o porquê. Ô, Beto, assim, também penso que não dá para se estudar essa obra se você não passar por todo o começo dela. Toda a argumentação que Kardec, né, as exposições sobre os anjos, os demônios, as penas, as recompensas, céu, inferno, tudo aquilo que está lá. Porque quando nós chegarmos na segunda parte dos exemplos, a gente vai conseguir fazer linkar algumas informações, por exemplo, anjos, né? Poxa, espíritos felizes, espíritos que estão numa condição bacana, nós temos aí espíritos que podem servir, sente-se feliz em servir. Então, temos aí uma ideia de anjo, né? De demônios, vamos pegar lá, vamos lá nos espíritos endurecidos, aqueles espíritos sofredores, vamos também compreender parte disso. Mas é estudando, e eu estou dando aqui a minha opinião também, viu? Beto, mas passo para você, fiquei feliz com tudo isso aí, tenho certeza que vai ser muito bom o estudo. Obrigado mesmo. Então está encerrado, Laurinho, nosso Conhecendo o Livro segundo Allan Kardec. Eu vou pedir para você fazer o encerramento aí desse vídeo, esclarecer que a gente fará um outro vídeo, e aí a gente vai falar como estudar, mas não só a obra O Céu e o Inferno, falar como estudar todo e qualquer livro. Então a gente vai apresentar o nosso estudo de uma maneira que a gente pensa que pode contribuir para todo e qualquer estudo. Então, como a ideia que hoje eu penso do Espiritismo é uma ideia voltada para a regeneração da humanidade, que não pode ser por outro meio senão a educação do espírito, e essa educação passa por uma educação formal, de fato, dando base para as pessoas reconhecerem por que devem ser mais solidárias, fraternas e se compreendendo iguais na infinita diversidade que tem um espírito do outro, mas se reconhecer como igual, e isso parte de muita coisa que a gente vai compartilhar ao longo dos anos, enquanto Deus assim o permitir e o canal tiver a possibilidade de se manter no ar, né? Então, agradecendo a Deus e aos bons espíritos, ao Lauro pela oportunidade. Esse foi mais um vídeo da nossa série especial de vídeos. Aqui a gente falou da obra O Céu e o Inferno, segundo Allan Kardec. Você encontra tudo que a gente falou lá na Revista Espírita de setembro de 1865, tá? Então, dá uma olhada lá. Aquilo que tiver de complemento, de crítica, de sugestão, de compartilhamento, de troca de angústias, deixa aí nos comentários para nós. Laura, eu passo para você fazer o encerramento e a gente se encontra, então, no próximo vídeo. Até lá. Obrigado, Beto. Obrigado a todos, a você que está nos assistindo agora. Mas eu só quero dizer o seguinte, que às vezes alguém pode perguntar, por que não estudar O Céu e o Inferno após a morte de Kardec? Ou seja, as edições que vieram depois alteradas. Porque nós, Beto e eu, achamos por bem, e por uma questão de entender que essa obra até 1865 é a que melhor atende aos nossos estudos, porque vai trazer com muita coerência, principalmente o que o Beto trouxe agora, né? O Código Penal da Vida Futura, que está inserida nessas obras que foram alteradas. E nós não estamos aqui entrando na ideia se é alterada, adulterada, não é isso. É porque nós acreditamos que estudar as edições originais, até 1865, é melhor para compreensão. E no futuro, aí compreendendo bem essas
edições originais, poderemos estudar a outra e refutar aquilo que realmente não está em condições de ser aceita, né? É assim que nós estamos fazendo com a Gênese, e é assim que nós vamos proceder, com certeza, com essa obra, O Céu e o Inferno. Obrigado a todos, então, fiquem com Deus e nos vemos aí no próximo vídeo. Paz e luz a todos.